Você pensa na sua salvação? Você de alguma maneira tenta entender como é a salvação, como que se dá a salvação do Senhor aos seus filhos? Você já teve esse pensamento? Eu digo para você que muitas pessoas, elas têm essa ideia de salvação, mas não compreendem a profundidade da salvação de Deus. E eu quero falar para você porque existem tantas doutrinas variadas, tantos ensinamentos, tantas pessoas falando muitas vezes de coisas que não têm nem sequer a ver com a salvação por meio de Cristo, por meio da sua graça. E isso tudo invalida a nossa salvação. Nós não podemos apegar-se, por exemplo, àqueles títulos que algumas denominações dão para obras, que estas obras elas vão ser o caso de fazer que você seja salvo, com atividades que beneficiam outras pessoas. Digo para você que isso pode contribuir com a sua salvação, mas a salvação só vem por meio de Cristo Jesus, só vem por meio do sangue que traz salvação, que traz libertação, que nos limpa dos pecados. Quando falo de salvação, nós estamos falando ao ápice de tudo aquilo que a nossa vida pode buscar neste mundo de viventes, dessas pessoas, dos seres humanos. Quando falamos de salvação, nós não podemos tratar este assunto como um assunto, por exemplo, quando nós tratamos de família, que é um assunto super importante, mas quando se trata da salvação, se trata do vínculo direto da minha alma para com Deus. A Bíblia fala, Jesus em várias vezes, ele deu a entender, nos fez compreender que o inferno é um lugar a ser evitado. O inferno é o lago que arde com fogo e enxofre. Lugar esse que aquele que morrer sem Jesus, que morrer sem a salvação do Senhor, terá que passar eternamente a sua vida sofrendo. E ele vai ter consciência. A pessoa que morrer sem a salvação, ela partiu sem Jesus, ela terá que passar eternamente de modo consciente, compreendendo o rigor, a dureza, a tristeza de ter vivido sem Jesus, eternamente queimando no lago que arde com fogo e enxofre. Há algumas pessoas que ensinam que se fizéssemos tais coisas, se orássemos tais orações, se lêssemos tantos salmos por dia, assim alcançaríamos salvação. Há algumas pessoas que dizem que se nós estivéssemos em um lugar fechado, em um lugar nas montanhas, onde talvez ali não tivesse habitação de pessoas, onde não tivesse ali a correria, a loucura das coisas do dia a dia, das indústrias, das casas, dos carros, ali ela alcançaria salvação. Há outras pessoas que dizem que elas devem pagar grandes valores para que a salvação seja então garantida. E assim por aí afora vai. Aí você já ouviu falar sobre as pessoas que comentam e falam isso, uma coisa muito errônea, que a pessoa fica num purgatório esperando o dia para que ela possa, a gente tem que orar pelos mortos. Você já ouviu muitas coisas acerca da salvação. E eu quero, texto por texto, leitura por leitura, abrir a você, junto com você, estes textos que com certeza abrirão os seus olhos e te farão repensar sobre a salvação. Lembrando que Cristo morreu na cruz não foi por acaso. Nós vamos começar em Efésios, o capítulo 2, e pretendo do versículo 1 até o 10 falar desse assunto com vocês. O apóstolo Paulo aborda este assunto na igreja de Éfeso, dando ênfase à salvação não por meio de obras. Penso eu que Paulo também tinha esse cuidado em trazer esse recado
com a intenção de que eles compreendessem que mesmo sendo batizado nas águas, que é o arrependimento dos pecados, o batismo nas águas faz com que deixemos de ser mortos para este mundo e somos vivificados em Cristo Jesus. Quando nos arrependemos dos pecados, ali está sendo consolidado a morte da velha criatura e o nascimento do Filho de Deus. Então, nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter a certeza. Não há como você, talvez, dizer, pastor, mas eu já fui batizado desde a minha infância, desde muito pequenino, nem entendia nada. Por esse próprio motivo, o batismo, um pouco de água na sua cabeça, não faz com que você seja livre do pecado da carne. Porque o pecado da carne, ele precisa ser compreendido, entendido e tem que se ter o arrependimento no seu coração. Então, entenda, há algumas pessoas que não compreendem que o batismo nas águas, ele é apresentado através de o arrependimento do coração do homem. Então, quando você arrependeu-se dos seus pecados, a partir daquele momento, a partir daquela hora, você tem o direito de aceitar Jesus como seu Salvador único, sem colocar mérito, crédito a qualquer outra pessoa, pastor, padre, religião, dogma, doutrina. Nenhuma destas coisas validam o seu batismo. O que valida o seu batismo é o arrependimento no seu coração e aquele momento ao despojamento do corpo e da carne. Aquele momento, você tem a oportunidade de recomeçar como um filho de Deus. Então, o apóstolo Paulo anuncia isso aqui para a igreja de Éfeso, uma igreja que já está andando com Jesus, já estão confiando no Senhor, para que eles não misturem em seu coração a ideia errada, para que eles não formem um tipo de salvação da qual não é bíblica, da qual não é de Jesus. Não dizemos nem bíblica, que não vem de Cristo, que não vem do céu. Então, se você, durante essa ministração, você perceber que você não está enquadrado nisso aqui, você deve o quanto antes procurar um local, uma congregação onde anunciem o evangelho pleno, que não misturem, que não aumentem, que não tirem, que não inventem, que não façam, por exemplo, renovo de batismo. Eu só fui renovar meu batismo. Isso aí é furada. Batismo é um só. Quando você creu, você desceu as águas, aquele dia sim, é o verdadeiro batismo. Não tem que batizar. Tem gente que já batizou em 500 igrejas e continua vivendo uma vida de pecado, continua vivendo uma vida errante, uma vida distante de Cristo. Então, pensando nisso, vamos ler e entender o que o Paulo quer dizer e nos ensinar a manter esse cuidado na nossa vida todos os dias. Diz assim o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Enquanto nós não andamos com Jesus, não reconhecemos a salvação por meio de Cristo, porquanto nós ainda vivemos no pecado de Adão. O pecado de Adão é o pecado que ele já nasce no corpo do ser humano. Já nascemos no pecado de Adão. Mesmo que nós não tenhamos realizado mesmo o pecado de Adão, o pecado de Adão nasce com a gente. Por que nasce com a gente, pastor? Até que algumas pessoas falam, tem que batizar correndo, porque senão se torna um pagão, porque se torna uma pessoa incrédula, pode até mesmo o diabo vir roubar essa alma, porque essa alma está em pecado. Misericórdia, olha as ideias que as pessoas têm. Entenda que a salvação, ela veio por meio de Cristo quando nós compreendemos, entendemos na nossa alma, entendemos no coração, há arrependimento daquilo que somos, aí começamos a viver com Cristo. Então, quando nascemos no pecado de Adão, nós somos concebidos no pecado da carne, quer dizer, nós nascemos propensos aos erros, aos pecados semelhantes ao pecado de Adão. Então, todos nós nascemos concebidos do pecado. Mesmo que nós não tenhamos feito o mesmo pecado de Adão, nós também nascemos nesse pecado. Então, quando Paulo fala que todos estavam mortos, é porque sem a salvação, sem o sangue de Cristo, todos éramos como mortos diante do Senhor.
Estávamos mortos por qual motivo? Dá para pôr para mim na tela Isaías 59, versículo 2? Você pode pôr na tela para mim? Isaías 59, 2. Não estava no script, mas para título de nós entendemos o que é estar morto. Olha só. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem vocês estarem divididos de Deus, de vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto para que vos não ouça. Então nós temos que entender que o pecado do homem afasta o homem de Deus. É como se estivéssemos mortos, como se nós não estivéssemos vivendo diante de Deus. Então, o que o Paulo fala? Vocês foram vivificados por Cristo. O que é ser vivificado? Deus trouxe vida de verdade. É a mesma coisa que uma pessoa possa fazer muitas obras benéficas que ajudem outras pessoas, pessoas que podem estender a mão e ser uma pessoa boa, há muitas características, há pontos tão positivos nessa pessoa que você possa olhar para ela e dizer, ela é salva. No entanto, a pergunta da mensagem que fiz no início para você foi, você pensa na sua salvação? Ou você pensa como se dá a salvação? Por isso, que quando nós vemos pessoas fazendo boas obras, nós já logo, talvez até colocamos um jargão sobre essa pessoa é tão boa que com certeza há um lugar no céu para esta pessoa. E verdade, há um lugar no céu para aqueles que são de Jesus, para quem reconheceu Cristo como seu Salvador, único, que não coloca nenhuma outra coisa para nos salvá-lo, nem busca em outra coisa a não ser em Cristo Jesus. Não há ninguém que possa fazê-lo. Agora, entre todos esses assuntos, imagine, por exemplo, pense no seu coração. Quando uma pessoa ela é vivificada, qual é a intenção de Deus fazer isso conosco? Porque muitas pessoas são boas. Pessoas que fazem boas obras, pessoas que ajudam outras pessoas, pessoas que estendem a mão para outras pessoas, que falam, puxa, pastor, essa pessoa é uma bênção. Nós podemos usar, por exemplo, o caso de Cornélio. Tem como pôr para a gente também na tela? Atos capítulo 10, versículo 1. Atos 10, versículo 1. Aqui está uma prova viva da qual nós precisamos entender. Havia em Cesareia, você pode ler comigo, um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Versículo 2, vai passando para mim, por favor. Este varão, essa pessoa, este homem que estava ali, chamado Cornélio, ele era piedoso, uma pessoa que tinha piedade, ajudava pessoas. Era uma pessoa que até realmente temia Deus, respeitava a Deus. E ele, e também não só ele, mas toda a família de Cornélio também respeitava a Deus, também amavam a Deus, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, olhando para esses textos, nós conseguimos ter a percepção que Cornélio tinha muitas boas obras. E veja que a família dele tinha boas obras. Continuando, versículo 3, pode deixar por favor que eu vou ficar aqui um pouquinho, só alguns minutinhos. E aí fala o versículo 3, este quase a hora nona do dia viu claramente numa visão o anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este fixando os olhos nele e muito atemorizado disse, que é, Senhor? E o anjo disse, continue, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E tudo que fazemos está diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Para quê? Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, ele te dirá o que deves fazer. Então, nós temos entendimento, agora pode voltar. Agora, o que nós entendemos nesse texto? Ele tinha muitas obras, ele tinha coisas magníficas que trariam a ele mérito diante de todas as pessoas. Só que o Senhor, sabendo que por mais que ele fosse um bom homem, cheio de esmolas, cheio desse entendimento de Deus, cheio da graça de Deus, quando eu digo da graça é porque ele era um homem que orava, era um homem temente, porém ele não era um homem salvo. Como que você pode afirmar isso, pastor? Primeiro, porque Deus envia um anjo para falar, fala com ele. Porque até hoje não lhe foi pregado o batismo, o arrependimento. Não foi lhe dada a oportunidade de conhecer o Senhor de maneira íntegra, segundo Cristo Jesus. Ele orava a Deus, uma pessoa que temia o Senhor. Então, veja que Pedro vem até Cornélio e traz todo o ensinamento.
ele prega, há todo um contexto, o Pedro não queria ter a casa dele, mas tudo Deus agiu ali para que a pregação chegasse ao Cornélio. Quer dizer, você, doutor, doutora, engenheiro, engenheira, você da mais alta classe da sociedade, da maior condição financeira, ou você da mais baixa, da situação mais difícil da sociedade, você que está me ouvindo agora, você de idade média, você criança que entende, tem compreendimento do que você está ouvindo, que tem a profundidade daquilo que está sendo pregado, você é a pessoa mais velha na idade, talvez 90, seja a idade que for, todos nós precisamos, necessitamos ser batizados, arrepender-nos dos nossos pecados e viver vivificado em Cristo. Então entenda, se Cornélio com todas essas obras não garantia a sua salvação, porque ele ainda não era filho de Deus, como nós podemos usar desses méritos humanos, doutrinários, mentirosos, de igrejas falsas, de pessoas enganosas? Então, a salvação só vem pela graça de Deus. Porque quando Pedro entra na casa de Cornélio, ele anuncia a palavra, ele está pregando para a família de Cornélio, todos os trabalhadores que trabalhavam com o Cornélio estavam ali. E quando ele estava pregando, eles foram cheios do Espírito Santo. O Cornélio, quando começa a orar em línguas, o Pedro fica alucinado. Como assim? Como que pode ser batizado do Espírito Santo se eles ainda sequer foram batizados nas águas? E logo após essa reunião na casa de Cornélio, o Pedro, na hora, leva toda a família e batiza todos nas águas. Ou seja, a partir dali, por mais que tinha grandes obras, a partir desse momento, no batismo nas águas, que eles foram cheios do Espírito Santo, batizados nas águas, eles então foram vivificados pelo Senhor. Então, veja que você pode ter uma vida de qualidade, uma vida boa, uma vida que ajuda, uma vida que você diz, pastor, eu não mato ninguém, eu não roubo a ninguém, sou fiel até nos centavinhos, não devo 10 centavos para ninguém. Sou uma pessoa que tem todas as características de uma pessoa de bem. Não há uma vírgula que alguém possa falar acerca da minha vida. Minha vida é um livro aberto. Vou garantir para você com todas as letras que você também precisa de salvação. Ou seja, não há uma pessoa que não precise morrer para si, para que Cristo possa vivificar você. A vida de Cristo estará em você o dia que você arrepender-se dos seus pecados e se tornar realmente um filho de Deus. Aí o Paulo continua falando, vou fazer uma leitura um pouco mais extensa agora. Eu vou começar no versículo 2. Efésios 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Andávamos segundo o mundo que nos dava direções e daquilo o mundo nos ensinava e nós fazíamos. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Até hoje, até mesmo no meio da igreja, existe esse espírito que leva as pessoas a viver espírito mundano, porque são filhos desobedientes à palavra, querem andar segundo sua própria vontade. Entre os quais nós também antes andávamos, nós também éramos assim, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Para onde nós pensávamos, apontávamos e íamos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, ou seja, todo ser humano andavam nesses pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Entre parênteses, grifado em alto e bom som, pela graça sois salvos. Isso não vem do homem. Vamos terminar, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje nós podemos e temos espaço liberado pelo Senhor, aqueles que aceitaram Jesus, de também estar com Cristo no céu na idade vindoura, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, o dia que ele nos levará para perto dele, pensando no dia da nossa salvação,
que é a mensagem de hoje. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Benignidade, a pessoa benigna, ela sempre quer fazer o bem. Porque pela graça sois salvos por meio de fé. Então a fé me garante. A fé me faz acreditar nisso. Eu creio pela palavra que sou salvo. E isso não vem de vós, ou seja, não é o que eu faço, não é o que você faz, não é o que uma igreja faça, não é uma obra bonita, mas é pela graça, porque é pelo dom que Deus nos deu. Não vem de obras, não, para que ninguém possa se achar, gloriar-se, trazer confete para aquilo que ela faz. Não é a atividade benéfica para outra pessoa que gera salvação. Não são obras que nos garantem salvação. Não é dar uma cesta básica para alguém que me garante salvação. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, desde que eu ande com Cristo, que eu ande como um salvo, eu vou viver nas boas obras. Aí todas as boas obras que fizermos, elas corroborarão para a minha salvação. Mas a salvação de Deus, ela veio por meio da graça. Nenhum homem pode alcançar salvação se ele não compreender. Você não tente procurar em lugares místicos. Não tente procurar salvação em nenhum lugar nesse mundo, em nenhuma coisa, porque não são coisas, não são prata, não são ouro, não são imagens de escultura, não são templos grandiosos ou pequenos, não são pastores, não são padres, não são diáconos, não são apóstolos que gerarão a sua salvação. Nós anunciamos a palavra, você crê. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, já estou terminando. Romanos 8, versículo 10. Olha o que diz aqui. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne, não das coisas do homem, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aí ele termina, vamos lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, este é chamado filho de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão. Você não é escravo do Espírito, para outra vez estar em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos. Fomos adotados, não éramos filhos de Deus, mas fomos adotados para ser chamados filhos de Deus. E por isso clamamos, Abba, Pai. Por fim, o mesmo Espírito, ponha em caixa alta no seu coração, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Porque posso garantir para você que esse texto nos faz arremeter o texto de João capítulo 1, versículo 12. Porque nós que somos de Jesus, você que ainda não é de Jesus, eu vou explicar para você por quê. Está aqui o João 1,12 que fala: mas a todos quantos, põe na tela João 1,12, mas a todos quantos... Ou seja, aquele que recebeu uma medida que é condicional, você tem que fazê-lo. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem única e exclusivamente no nome santo de Jesus. Ou seja, eu posso aqui fechar a minha Bíblia e confirmando com você o que o Paulo falou aos Efésios. A salvação é pela graça. E você deve urgentemente procurar a Cristo se você até hoje não tinha entendido esses passos tão importantes para a salvação. Não são coisas que garantem a você a salvação. Não é nem uma vida plena, boa, agradável a outras pessoas que te faz ser salvo. A salvação está em Cristo Jesus, porque o sangue dele foi derramado
com o propósito de gerar salvação em todos aqueles que crerem. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça na sua morte de pecados, mas que tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Deus nos amou, mesmo sabendo que somos errantes, pecadores. O sangue de Jesus nos vivifica. Agora, vou fazer uma pergunta para você que está em casa. Você já desceu as águas? Você já é batizado? Você entendeu os seus pecados depois da sua consciência adulta, madura? Você entendeu e não é de Jesus ainda? Vou falar uma coisa para você. Você precisa urgentemente acertar sua vida com Deus. Porque a salvação, ela é muito séria. Não brinque de salvação porque um religioso disse que você tinha que fazer 50 Pai Nosso. Porque alguém disse que você tinha que ler tantos salmos por dia para garantir sua salvação. Não brinque com coisa tão séria. Você vai garantir a sua eternidade quando você morrer nessa vida, porque um dia você vai morrer. A coisa mais certa da vida, um dia você vai partir. A pergunta que eu faço para você, guarde isso no seu coração. Você vai brincar com a sua salvação sabendo, dito popular, para morrer, basta estar vivo. Então prepare sua vida, vá urgentemente, procure a igreja, vá até a igreja, ore, receba Jesus na pregação, liberte-se desses pecados, faça como Jesus disse, venha como você está. Não é para você primeiro parar de beber, parar de fumar para você vir, não é para você parar de se prostituir para você vir, ele manda vir do jeito que está, vem sujo, vem maltrapilho, vem da forma que você tiver, no pior lamaçal de pecado que você tiver, venha como está. Ou seja, você pode até continuar fazendo as suas coisas erradas, que para você está certa, mas à medida que você conhecer a Cristo, você vai começar a matar a sua carne, até o dia que você literalmente vai aceitar a morte da sua carne, sendo batizado nas águas por imersão. Não é um pouquinho de água na tua cabeça, nem colocar a cabeça dentro do balde de água, é imersão. É você literalmente ter todo o seu corpo submerso sobre a água e alguém ali devidamente ungido pelo Senhor que vai batizar você em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Assim você será vivificado. Quer ajuda? Estou aqui à disposição de Cristo Jesus, me deixando gastar para que você conheça Deus, para que você seja salvo, para que possamos juntos um dia sermos aqueles que estarão adorando a Deus eternamente no céu. Eu quero salvação, você quer? Então vamos juntos. Quero orar com você, crendo na palavra de Deus que diz que nós somos curados. E Paulo orava pelos retalhos de aventais e enviava para as pessoas que estavam doentes, os doentes eram curados. E assim faço mesmo, não com retalho de aventais, mas com um copo com água, que todo aquele que beber desta água seja curado de enfermidades e doenças em nome de Jesus. Oremos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra e que os corações estejam atentos à tua voz. Jesus, que ninguém despreze a palavra que recebeu. E eu peço ao Senhor que nas águas que a ti apresentamos, seja consagrada, a ponto de que todos que delas beberem e tiverem algum tipo de enfermidade, aparente ou até mesmo oculta, passa agora com o teu poder, Jesus, e cura esta pessoa que está com uma gastrite, uma úlcera, esta pessoa que está vivendo com tantas dores estomacais, esta pessoa que está tendo crises seríssimas no estômago, essa pessoa vive com uma diarreia, essa pessoa vive tendo enjoos, náuseas, ela vive com problemas que ela tem que pensar no que comer, é uma intolerância à lactose, é uma intolerância a um tipo de alimento. Jesus, eu estou pedindo que nesta água tenha a unção do céu, a bênção do céu, que tenha a cura, que seja como um santo remédio. Quando essa pessoa beber desta água, essa enfermidade vai bater em retirada. Eu oro, Jesus, crendo que segundo sua palavra, o Senhor passa, meu Deus, tirando esta dor, arrancando este inchaço, essa enfermidade, essa inflamação no nervo ciático,
este mal que está no quadril, este mal que está fazendo essa mulher gemer de dores em cima da cama, em cima do sofá, em nome de Jesus. Que assim bem como a sua palavra que diz que nós somos curados, então nós determinamos que o diabo solte a vida dessas pessoas, que sejam livres em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba desta água e seja livre no nome de Jesus.